E aí, turma? Beleza? Você estudante, essa aula para a Polícia Militar de Alagoas, voltado para a Polícia Militar de Alagoas. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso. A gente já está estudando, já tem uns vídeos aí no canal no YouTube já lançados, que é sobre basicamente a história do Brasil, que foi lançada até agora, né? Vimos desde a expansão marítima, que é a expansão do capitalismo, vimos Brasil 500 anos, período joanino, período regencial, República Velha Tenentismo, que está tudo junto ali aglutinado, República Nova. A gente viu muita coisa já nessas aulas, então hoje a gente vai dar continuidade a outro lado da moeda, que é justamente sobre história geral, tá bom? Que também está lá no edital do concurso, que vai ser agora em 2021. Então, para você que está se preparando, estude, corra atrás, dê uma curtida nesse vídeo, compartilhe se for possível também, curta o canal, que assim eu vou continuar produzindo mais. E também os vídeos anteriores tem lá questões também respondidas, lá nos primeiros vídeos. Só dá uma olhadinha lá na página, no canal, que você acha lá, tá bom? Então hoje também vou disponibilizar para vocês um material que vai junto lá do anexo. Vai estar lá na descrição do vídeo o material necessário com algumas questões para você responder, beleza? Então hoje vamos falar sobre Idade Antiga e aí vou dividir nessa aula em duas partes, né? Vai ter essa aula de agora, que é Mesopotâmia e Egito. Depois vamos falar a segunda parte, que vai ser sobre, talvez até três partes, né? Persas, fenícios e hebreus. Depois vem gregos e romanos. E vou pincelar em alguns povos africanos mais na frente. Depois vem a Idade Média, que vai ser uma aula só. Vem depois, posteriormente, a gente vai falar sobre Idade Moderna, que vão ser duas aulas, Idade Contemporânea, mais duas aulas, e por fim, para encerrar, uma live falando sobre a história de Alagoas. Vai ser uma live, vou fazer ao vivo, um dia à noite aí qualquer, vou escolher o dia ainda, e a gente vai ter essa aula, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre Mesopotâmia e civilizações antigas, as primeiras civilizações, Mesopotâmia e Egito Antigo. Então, deixa eu diminuir aqui minha imagem, deixar ela menor um pouquinho. Vai ficar mais fácil de visualizar. Bom, quando fala em Mesopotâmia, quando fala em antiguidade, a gente tem que lembrar logo da Mesopotâmia. Então, basicamente, deixa eu ampliar de novo aqui para falar mais. Então, basicamente, quando fala em antiguidade, é tudo aquilo que vem depois da escrita, né? A história é dividida em cinco partes. Tem a pré-história, Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Então, a Idade Antiga é o período que vem posterior à escrita, tá bom? Então a Idade Antiga, ou a Antiguidade, vem depois da escrita até a queda do Império Romano. Essa parte todinha aí é chamada de Antiguidade. O que vem antes da escrita é chamado de Pré-História. Então, a pré-história é o período em que há a ausência de escrita, não existe escrita, pois, consequentemente, né, os historiadores positivistas definiram isso como pré-história, que eu acho isso errado, mas não importa o que eu acho ou o que eu não acho. Simplesmente tá lá, tá colocado e vai ser dessa forma, e se cair na prova é desse jeito, tá bom? Então, basicamente você vai entender que a antiguidade é tudo que vem depois da escrita. Então, as primeiras civilizações são justamente essas aí, os primeiros conglomerados humanos que se formam, as primeiras civilizações que se formam e que desenvolveram também a escrita. Então, vamos para o vídeo. Então, Mesopotâmia, né? Mesopotâmia é o primeiro povo, assim como o Egito Antigo, ambos desenvolveram a escrita praticamente no mesmo período. E a escrita, ela se desenvolve há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. É onde ocorre o desenvolvimento da escrita, né? E as primeiras civilizações a desenvolverem foi justamente a Mesopotâmia e o Egito, cada um com suas peculiaridades, desenvolveram uma forma de escrita bem peculiar. Então, Mesopotâmia é o primeiro povo que a gente vai fazer essa análise. Mesopotâmia é o nome que se dá a uma região, não é o nome de um povo ou de uma civilização única, não é assim. Mesopotâmia é o nome de uma região, um local. Conhecido esse nome, Mesopotâmia, significa também terra entre rios. É uma terra que fica entre os rios Tigre e Eufrates, é região de nascente fértil, uma região muito importante para o desenvolvimento da agricultura. Até porque, na pré-história, os primeiros seres humanos que se desenvolveram, eles eram considerados como nômades. Eles perambulavam pelas regiões atrás do seu alimento. Logo no começo ali da pré-história, na fase do Paleolítico. Quando chega a fase Neolítica, aí basicamente eles iniciam um processo de sedentarização. Justamente pelo fato de que nesse período Neolítico ocorre a Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Tá bom? Então eles desenvolvem a agricultura.
E a escrita realmente é o que é o divisor de águas entre a pré-história e a antiguidade, beleza? Então, nessa região aí, devido ao desenvolvimento da agricultura, as primeiras civilizações, eles vão surgir, vão prosperar próximos a grandes rios. E uma característica importante dos povos pré-históricos, praticamente os povos pré-históricos, eles viviam em pequenas comunidades, com pouca gente. Para viver em comunidades de agricultura com grande plantio, tem que ter muita gente, tem que ter muitas pessoas trabalhando e produzindo nesse processo. Daí vai surgir uma espécie de governo que é conhecido como teocracia, em que o líder político também é visto como um líder religioso. Há uma união entre o templo e o Estado. Eles se unem nesse conceito aí, formando essas primeiras civilizações, que as características básicas delas eram essas. Se formaram próximos a grandes rios e desenvolveram um trabalho muito grande em arquitetura e em plantações ou irrigações, tá bom? Então, na Mesopotâmia, que é o primeiro povo que a gente vai fazer essa análise da antiguidade, são vários povos que vão habitar essa região, né? Temos aqui os assírios, que eram extremamente violentos e desenvolveram armas muito sofisticadas de ferro e bronze. Temos os acádios, os amoritas, Babilônia, né? Os babilônicos também, sumérios e os caldeus, né? Aqui na parte do sul. Aqui é o deserto da Arábia, que fica próximo também. É a região onde hoje fica o Iraque. É a região aí da Mesopotâmia atualmente, tá bom? Então, a primeira civilização a se desenvolver, a ganhar grande destaque, foram os sumérios. Os sumérios é uma civilização fabulosa, desenvolveram grandes construções e desenvolveram a primeira forma de escrita também, que é conhecida como escrita cuneiforme, que a gente vai explicar já já. Uma civilização que se vai se destacar bastante, que vai dominar muito o cenário, vão ser os babilônicos, tá bom? Os babilônicos vão também ser de grande importância nesse aspecto político, nesse aspecto social, nesse desenvolvimento da Mesopotâmia, beleza? Então, são alguns pontos importantes que a gente deve esclarecer com relação a essas civilizações que abrigaram a região da Mesopotâmia. Aí vem algumas características, né? Eu pontuei essas características aqui para ficar bem mais fácil de você entender e compreender o raciocínio. Então, a região era considerada uma nascente fértil. Isso é bem claro e bem nítido, próximo aos dois rios Tigre e Eufrates, que é muito comum na antiguidade, justamente essas civilizações se desenvolverem próximos a grandes rios, justamente porque a sua base econômica geralmente vai ser a agricultura. Enfim, aí a formação das primeiras organizações sociais, as primeiras sociedades vão se formar, se aglutinar nessa região. Não vai ser apenas nela, claro, né? Vão ter em vários cantos do mundo, vão se espalhar a civilização humana, os seres humanos vão se espalhar pelo mundo e vão construir várias civilizações, claro, próximo a grandes rios, né? Próximo ao desenvolvimento, onde ocorre desenvolvimento de agricultura, beleza? E lá, os sumérios, na Mesopotâmia, desenvolveram essa primeira forma de escrita e também vão desenvolver as primeiras formas de leis, que vão ser sofisticadas pelos babilônicos, tá bom? Então, vamos analisar sobre essa primeira forma de escrita, fazer uma análise rápida. Aqui, ó. Foram os sumérios que desenvolveram essa primeira forma de escrita. E ela vai surgir há 4.000 anos, que é justamente o divisor de águas entre a pré-história e a Idade Antiga. Nesse período, o Egito também vai desenvolver a escrita, só que de outra forma, que a gente vai analisar já já. E a forma de escrita era chamada de escrita cuneiforme, né, que era uma espécie, era cunhados ou produzidos em argilas retirados das margens do rio. Então era mais ou menos assim a escrita dos sumérios, a escrita na Mesopotâmia, tá bom? Eram conhecidos como ideogramas, eram símbolos que significavam ideias inteiras e completas. Então foi uma escrita feita no barro, com símbolos, que esses símbolos tinham ideias inteiras e completas. Por isso é chamado de ideograma. E cuneiforme porque eles eram cunhados e produzidos em argila, beleza? Então essa é a primeira forma de escrita que vai se desenvolver na Mesopotâmia. E logicamente com a primeira forma de escrita também vai surgir o Código de Leis. Um dos mais importantes códigos de leis da antiguidade na Mesopotâmia foi chamado de o Código de Hammurabi, que foi um código produzido pelo rei da Mesopotâmia, justamente do primeiro Império Babilônico, Hammurabi. Tem aqui monólito, né? Tira esse acento aqui, isso não interessa não. Pronto. Enfim, Hammurabi foi um rei da Mesopotâmia, que ele ficou super conhecido porque desenvolveu essa primeira, esse código de leis, que não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros a se desenvolver na história. Tá bom? Então a Babilônia era um lugar formidável também, uma cidade gigantesca, cheia de gente,
hipermovimentada culturalmente e comercialmente, tá bom? Então, os mesopotâmicos, os babilônicos, eles desenvolveram esse código de leis, que esses códigos de leis foram chamados de Código de Hammurabi e foram altamente representativos da antiguidade. Esse Código de Hammurabi foi baseado na lei do talião, que é a famosa lei do olho por olho, dente por dente, tá bom? Aqui eu coloquei algumas leis desse Código de Hammurabi que são bem interessantes. Por exemplo, vou pegar só algumas aqui, não vou ler todas não, né? Pena de morte para roubo de templo ou propriedade estatal, ou por aceitação de bens roubados. Morte por ajudar escravo a fugir ou abrigar um escravo foragido. Deixa eu ajustar esse microfone aqui. Então essas são algumas das leis desenvolvidas na Mesopotâmia. E acho engraçado um aqui, né? Tem essa aqui, eu acho que, ó. Se uma casa mal construída causar a morte do filho do dono da casa, então o filho do construtor será condenado à morte. Realmente, essa aí se incorpora literalmente o pensamento do olho por olho, dente por dente. Tá bom? E outra aqui, distinção de classes em julgamento. Severas penas para pessoas que prejudicam outros de classe superior. Essa lei aqui. Penas médias por prejuízo a membros de classe inferior. Então, tinha muito essa distinção de classe também entre as organizações sociais, tá bom? Beleza? E é claro, as sociedades antigas eram muito pautadas nessa questão da escravidão. Havia escravidão, que era característica muito comum nas populações e sociedades antigas. Bom, aí voltando aqui para o slide aqui, né? Aí desenvolveram a primeira forma de escrita, né? A primeira forma de escrita, de leis, quer dizer, a primeira forma de escrita e a primeira forma de leis, como consequência também. E as primeiras formas de leis, uma das mais conhecidas foi o Código de Hammurabi, tem também a Lei do Talião, né, que já é mais antiga. E sua religião era pautada ou embasada no que chamamos de politeísmo. Politeísmo quer dizer crença em vários deuses, acreditar em vários deuses, politeísmo, né? Então os mesopotâmicos eles tinham essa ideia de acreditar em vários deuses. É engraçado que na Babilônia foi que perdurou muito essa questão, né, que dominou a questão religiosa. Os sumérios também desenvolveram uma ideia religiosa de seres que vinham visitá-los, né, que os deuses vinham visitá-los do céu. Então tinham grandes construções justamente para se aproximar dos deuses. E tem gente até que diz, né, tem um escritor, Eric Van Daniken, que ele diz que no livro dele chamado Eram Deuses Astronautas, que ele questiona essa ideia de que realmente os sumérios eles tiveram contatos com povos alienígenas, né? É uma teoria, enfim. De qualquer forma, a religião que vai mais destacar nesse caso é da Mesopotâmia, da Babilônia, que é o do deus Marduk, a crença no deus Marduk. Marduk é um ser mitológico mesopotâmico que ele destrói um monstro chamado Tiamat. Tiamat é um monstro do Caverna do Dragão. E que essa história em que Marduk ele usa uma espada e um arco e flecha, ele parte Tiamat ao meio, né? Destrói, mata as cabeças do monstro, né? São 5 cabeças do dragão. Arranca as cabeças dele, deixa apenas uma e parte ele ao meio com a espada. E a parte de cima vira o céu e as estrelas, a parte de baixo vira a terra, né? E a terra. E as lágrimas do monstro que ele chora ao morrer viram os 2 rios Tigre e Eufrates. Então é assim mais ou menos que forma a mitologia mesopotâmica, essa ideia da origem da humanidade criada pelos babilônicos. Enfim, eles não eram unificados, perdão, entenda isso aqui, eles não eram unidos, eram organizados e divididos em cidades e estados. Mesmo com a predominância de um ou de outro, ainda se organizavam em cidades e estados, e cada um tinha sua própria organização social, tinha sua própria lógica divina também, né? Eu falei aqui a história voltada para a Babilônia, que a Babilônia foi que mais se destacou, né? Mas a sua organização eram cidades-estados e, no geral, não eram unificados. Mas, vez ou outra, tinham um domínio de um sobre outro, como no caso aqui os babilônicos, os assírios também vão se destacar por algum tempo nesse cenário. E sua arquitetura era baseada nos chamados zigurates. Né, os zigurates, né, vamos ver aqui o que é um zigurate. Olha, zigurates são esses monumentos aqui construídos, né, de origem mesopotâmica e sumérios. Os sumérios foram desenvolver essa ideia de arquitetura, e a Babilônia também teve grande destaque, né? Por exemplo, a Babilônia era tomada por jardins suspensos. Na Babilônia isso era muito comum. Os zigurates, um que ficou super conhecido foi a Torre de Babel, tá bom?
Ficou super conhecido. Então, esses zigurates são que restam até hoje, né? Que existe lá na região do Iraque. E os zigurates, né, a história dos zigurates, da construção até do Jardim Suspenso, foi no Segundo Império Babilônico, com o governante chamado Nabucodonosor, que ele é até bíblico, né? Foi ele que invadiu a cidade a região de Jerusalém, né? Destruiu Jerusalém, por sinal, os babilônicos, e capturaram os hebreus e levaram eles para o cativeiro, chamado cativeiro babilônico, em que eles pegam os hebreus e levam para Babilônia e ficam lá presos para trabalhar. Então esse cenário é muito interessante. Inclusive os hebreus, os próprios hebreus vão ser libertos quando ocorrer a invasão persa sobre a Babilônia, tá bom? E dessa maneira os babilônios vão se destacando e se destacaram na história por essas características, beleza? Vamos para o segundo povo. A segunda civilização de grande destaque também são os egípcios. Os egípcios eles desenvolveram também a escrita, surgiram ali na região do Nordeste da África há mais ou menos 5.000 anos atrás, mas também vão desenvolver ali suas peculiaridades e sua escrita, beleza? Então vamos ver aqui algumas características e vamos entender um pouco do Egito. Primeiro eles vão desenvolver próximo ao rio Nilo, que é considerado uma espécie de deus, né? Várias civilizações, vários grupos vão migrar e vão viver aqui próximo ao rio Nilo, tá bom? Aí que vai ser dividido essa região em duas partes. Aqui vai ser o Alto Egito, que é essa parte de baixo aqui, tá bom? E aqui vai ser o Baixo Egito, que fica aqui no delta, é a parte do delta do Nilo, extremamente rica. É uma região muito rica, muito perfeita, né, para poder praticar a agricultura, porque o rio dava cheias constantes, e as cheias que ele dava, quando ele voltava para o seu curso original, deixava as margens extremamente férteis, com sedimentos, ficava escura o terreno, o solo, e facilitava o processo de plantio. Então o Nilo, essa região próxima ao Nilo, era extremamente cobiçada. Esses pequenos povos que viviam aqui na região do Nilo eram organizados chamados de nomos. Eram pequenos grupos, nomos, que eram governados por pessoas chamadas de nomarcas. Tá bom? Então era essa mais ou menos a estrutura que se tinha sobre o Egito. Até que ocorre a união. Esse período aí é considerado como um período pré-dinástico, que é quando ocorre essa formação desses pequenos grupos que não tem uma dinastia unificada. Aqui ao sul ficam a Núbia, né? E o grupo conhecido também como Cunchitas, né? Outra civilização africana também de grande importância, que inclusive vão dominar os egípcios por algum tempo. Vai ser a dinastia dos faraós negros, como vai ser conhecido. Esse período em que os Cunchitas vão dominar o Egito. E o Egito vai ser alvo de vários ataques na história pelo fato de que eles são super desenvolvidos e muito ricos. Era a região mais rica que tinha realmente na antiguidade, eram os egípcios, beleza? Então vamos ver que esse texto aqui que diz, ó. A civilização egípcia teve sua origem na região nordeste da África, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, onde fica o rio Nilo. E era de grande importância para a sociedade da época, com suas cheias que aconteciam anualmente, servia para fertilizar as margens do rio, na chamada nascente fértil, né, como eu já coloquei também já na Mesopotâmia, sendo a agricultura a base da economia egípcia. Então a economia egípcia era baseada basicamente ali na agricultura, tá bom? Aí vem aqui a divisão da história egípcia, né? Tem a pré-dinástica, que é o que eu falei, né? Que era o período governado por nomos, que não tinha uma dinastia unificada. Já o dinástico é a fase da unificação. E é dividido em três partes: Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. O Antigo Império é justamente quando tem início a dinastia, que é marcada pela história do rei que vai unificar o Egito, né? Vai ter uma unificação o Baixo Egito vai marchar para o sul, né? Vai marchar para o Alto Egito e vai causar a unificação, né? O nome do responsável por isso vai ser Narmer, que em alguns livros chama ele de Menes, mas Menes é um título militar, Narmer era o real nome dele. E vários conflitos vão acontecer nesse período do Antigo Império. Ele, inclusive, vai ter que se casar aí com uma jovem de outra região também, chamada Neitotep, que é a esposa de Narmer. Neitotep, inclusive, vai ser a primeira faraó mulher. Uma coisa importante, as mulheres eram extremamente respeitadas na sociedade egípcia. Elas tinham um grau de liberdade muito amplo em comparação aos povos da antiguidade. Elas podiam até mesmo governar, né? Se tornar líderes, faraós também tinham direito a divórcio,
Os egípcios desenvolveram muita coisa também, medicina, filosofia, desenvolveram ciência, desenvolveram a cerveja, a tatuagem, a maquiagem, foi tudo desenvolvido lá nas civilizações egípcias. É, E basicamente, nesse cenário aí, o antigo império vai ser a fase em que vai ser governado por Narmé ou Menes, tá bom? Até que ocorre um período de seca, crise, vários problemas. Aí ocorre nessa situação aí a decadência do império, do império egípcio e uma divisão de vários povos novamente, né? Até que ocorre o início do Médio Império, que é a cidade de Tebas, ela vai marcar aí a reunificação do Egito novamente na cidade de Tebas, iniciando uma nova dinastia que vai ser origem lá. Inclusive Menes, ou Narmé, que foi o primeiro faraó, ele vai criar a capital egípcia que vai ser Mênfis, tá bom? No Médio Império a capital vai ser Tebas. No Novo Império, aí, nesse Médio Império, vai ocorrer a invasão dos Ixos. Ixos eram povos extremamente violentos também do Oriente Médio e que vão invadir a região do Egito com armas, carruagens de metal e técnicas inovadoras de conflito e vão dominar o Egito nesse Médio Império, fazendo ele ruir. Até que ocorre realmente uma partindo de Tebas, uma tentativa de expulsar os Ixos, né? E essa expulsão dos Ixos dá início ao novo império, que vai ser o processo de expansão, que os egípcios vão expandir até dominar, inclusive, a região que hoje é, que na época era a Mesopotâmia também, tá bom? Então é mais ou menos aí a divisão da história dos egípcios aí nesse contexto. Pré-dinástico e dinástico, e o período-dinástico, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Inclusive é nesse período aqui do Médio Império que vai começar a ocorrer o surgimento das pirâmides, que a gente vai falar já já, tá bom? A sociedade egípcia era organizada dessa maneira, né? Claro, o topo era o faraó. O faraó era responsável por tudo. Era o ser que era praticamente um descendente divino, uma ligação muito próxima com Horus. Então o faraó era o ser extremamente importante. Era um ser divino. Um ser que era responsável por tudo, pelo nascer do dia, pelas enchentes do Nilo, até pelos problemas sociais, pela noite, por tudo. Era o sacerdote mais importante, era o nobre mais importante, e eles mantinham até a mesma linhagem de sangue. Eles casavam-se com parentes próximos para manter uma linhagem sanguínea divina, que era a ideia que o faraó, né, pertencia, né, um ser divino. Aí tem a nobreza, que é a classe que fica próxima ao faraó, família do faraó, os membros próximos ali ao faraó. Sacerdotes, que são os religiosos, né, são membros da religiosidade egípcia. Os escribas, que são responsáveis pela escrita, né, apenas para escrever. Inclusive o faraó, ele quando é preparado para governar, ele desde criança é preparado para tal. Ele tem que estudar, tem que saber a história dos antigos faraós, saber de economia, saber de escrita, saber de um monte de coisa. Então já era um ser que era preparado, né, para poder exercer esse cargo. Tinha os artesãos, aí vem as classes mais baixas, né, divide aqui, né. Opa, divisão feia, pô. Bom, deixa eu apagar esse negócio feio que eu fiz aqui. Eita, pô. Enfim, pronto, agora ficou melhor. Essa parte de baixo da linha que eu tracei é justamente as classes mais baixas, mais pobres, né? Tem o artesão, tem os camponeses, que é as felas, e os escravos, que é a última classe social. E os escravos, como eu disse, a escravidão era muito comum na antiguidade. Havia geralmente escravidão por dívida e escravidão por conquista. Era muito comum esses dois aspectos na antiguidade. Prosseguindo. Enfim, a forma de escrita, né? Como eu disse, eram os escribas que exerciam essa tarefa de escrever. Eles eram preparados e exerciam unicamente essa função. Então, os escribas, eles desenvolveram três formas de escrita, né? Tem o hieróglifo, que era a escrita mais complexa. Tem o erático, que é uma intermediária. E o demótico, que é uma mais simples, que é usada para questões comerciais. Tá bom? O hieróglifo é muito mais usado para rituais religiosos. Então era mais ou menos aí, ó, a escrita egípcia. Eles desenvolveram a primeira forma de papel também, chamada de papiro. Tá bom? Que era plantas retiradas das margens do rio Nilo, que eram machucadas, colocadas para secar, ficavam unidasinhas e eles pintavam ali, desenhavam os seus símbolos, que eram conhecidos também, assim como na Mesopotâmia, no Egito também eram conhecidos como ideogramas, beleza?
Então essas são as características que marcaram a escrita do Egito Antigo. Avançando, deixa eu botar minha imagem aqui agora. Os deuses egípcios, cara, os egípcios, eles eram considerados politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, desenvolveram muitas técnicas em muitas coisas, medicina e tudo mais. Então vou explicar mais ou menos a história aqui dos deuses egípcios, de maneira bem grosseira, bem rápida, né? Esse aqui é Horus. Vou botar aqui o nome dele aqui, Horus. É o deus mais poderoso do Egito Antigo, era ele. Essa aqui é Ísis. Ísis. Esse aqui é Osíris. E esse aqui é Sete. Tá bom? Então esses são os... Ficou horrível minha letra, mas tudo bem. Esses são os deuses que são super conhecidos na história dos egípcios, né? E os deuses são divididos em duas categorias. Tem antropomórficos e zoomórficos. Antropomórficos é em forma de homem. Zoomórficos é que tem em forma de animal, metade homem, e assim vai. Os egípcios tinham vários deuses e várias crenças. Inclusive até os gatos também eram super adorados pelos egípcios. Mas enfim, sobre a história mais ou menos aí, que eles criaram as lendas também para explicar a sua história e origem, Horus é o pai de todos. É o pai de Ísis, pai de Osíris e o pai de Sete, tá bom? E ele também é a linhagem do faraó, é vinda de Horus. Então o que acontece? Na história, Osíris e Ísis são casados. Ele tem um relacionamentozinho. Sete, com inveja do irmão, briga com Osíris e o mata. Né? Mata Osíris. E Ísis chora. A lágrima dela que chora, pronto. E Horus, nesse contexto, vem para ver que confusão é essa. Ísis chora e pede para que Horus vingue a morte de Osíris. Então Horus vem, mata o Sete, seu filho, e ressuscita. Deixa eu botar a borrachinha. E ressuscita Horus. Ou, perdão, Osíris. Então é mais ou menos aí a organização e a ideia dos egípcios. Só para deixar bem claro, né? De novo aqui, só para você entender, né? Horus, Ísis, Osíris e Sete. Sete mata Osíris. Ísis chora e pede para que Horus vingue a morte de Osíris. Horus vem, então mata Sete e ressuscita Osíris. Pronto. Quer dizer o que é isso? Sete é a noite. Osíris é o dia. Então, Sete, quando mata Osíris, inicia a noite. Osíris, então, quando morre, né, é o fim do dia. Horus vem, então, ressuscita Osíris e faz ressurgir o sol e mata Sete, dando fim à noite e iniciando o dia. Ísis, quando chora, são as enchentes regulares e anuais que ocorrem do rio Nilo. Então essa aí mais ou menos a filosofia egípcia, a história da mitologia egípcia, viu? Tá bom? Construções. Cara, os egípcios foram excelentes construtores, velho. Os gregos foram lá várias vezes justamente para aprender muito com os egípcios. Muita coisa, geometria. Os caras sabiam muita coisa, velho. Matemática. Eram excelentes em todas as áreas. Então eles desenvolveram as pirâmides. As pirâmides foi a maior representação arquitetônica egípcia, que é justamente tumbas, né? Eram tumbas que representavam a grandiosidade dos faraós. Essa mesma pirâmide aqui representa as pirâmides de Gizé, que foi um faraó, né, que ele governou o Egito no Médio Império, e que essas pirâmides foram construídas justamente para ser sua tumba, guardar toda a riqueza. Geralmente, quando ele morria, algumas pessoas que estavam em volta dele também tinham que cometer suicídio para poder... Eles tinham essa ideia, na crença realmente, na crença que o corpo iria retornar à vida posteriormente. A crença na vida pós-morte era muito interessante na história dos egípcios. Ele tinha essa visão realmente de mundo. Então, construções grandiosas davam respeito aos faraós, às dinastias dos faraós, beleza? Então, era mais ou menos aí as suas construções tinham essa finalidade. As pirâmides, principalmente, né, tinham essa finalidade de enterrar os faraós. As pirâmides pequenininhas aqui são das esposas de Gizé, tá bom? Enfim, mumificação também é uma representação bem clara desse processo que nós conhecemos como desenvolvimento da medicina. Então eles desenvolveram muito bem a medicina. Interessante ver que o processo de mumificação ele é bem intrigante para muita gente, né? Porque o faraó quando morria,
quando ele morria, ele era levado para a tenda do embalsamador, que ficava no Nilo, uma pequena ilha, uma região do outro lado do Nilo, e que nessa tenda do embalsamador, ele era lá cortado, feito várias orações, um sacerdote com a cabeça de Anubis ficava lá fazendo as orações, que era o deus da morte, e ficavam fazendo as orações. O corpo lá era violado, era cortado. Tinha o cortador, vê que função idiota, né? Tinha um cara que era chamado de cortador, que ele ia lá justamente só cortar o corpo do faraó, e esse cara deveria ser apedrejado. Tudo bem. Cortava-se o corpo do faraó e tirava ali os órgãos. Os órgãos internos eram colocados em pequenos vasos, como esses aqui que estão aqui na imagem, tá bom? Esses vasozinhos aqui, ó, eram colocados os órgãos do faraó. O cérebro, na visão egípcia, aí vem o erro da medicina brutal deles, né? Eles consideravam o cérebro nada, né? Não valia de nada. Então eles dissecavam, dissolviam o cérebro com composto químico, colocavam pelas narinas, secavam o cérebro, depois arrancava com a espátula que enfiava pelo nariz e arrancava o cérebro. O coração, na visão egípcia, era muito mais importante, era a parte mais importante do corpo. Depois que arrancavam os órgãos do faraó, ele era colocado em sal grosso e passava assim um tempão. Depois tirava o sal grosso, botava óleo e ataduras, né, enfaixava ele todinho. Depois colocava dentro do sarcófago e enterrava junto com todas as riquezas, tudo que havia lá. E nas paredes da câmara funerária eram colocados inscrições sobre a história do faraó, sobre o seu legado, seus feitos, o que ele fez, o que ele não fez, suas esposas, enfim, colocado de tudo. E basicamente esse processo de mumificação até hoje uma situação muito curiosa dos egípcios, né? Muita gente pesquisa e aprende muito sobre medicina com o legado deixado pelos egípcios, tá bom? Então agora vamos para algumas questões, beleza, galera? Vou encerrar aqui esse nosso momento. Vamos para algumas questões e diz assim. Vamos ler aqui o enunciado, né? Isso aqui é uma prova para professor. Só peguei algumas questões que eu acho alguns pontos mais viáveis, tá bom? Aí diz assim, ó. O papel civilizador do Egito foi conhecido... Deixa eu botar um leitor aqui, o laser, apontador. O papel civilizador do Egito foi reconhecido logo na antiguidade. As vias e os meios, as fases e os moldes através dos quais os antigos egípcios garantiram, ao longo de cerca de 4 milênios, a sua produção e reprodução social. Sua produção e reprodução sociais são amplamente descritos e comentados nas obras. Porém, além de ter fornecido ao Egito os homens e as culturas a partir dos quais este se tornou no florão da antiguidade, o espaço núbio-sudanês foi vital para o país dos faraós. Claro, os sudaneses, os núbios, os coxitas, eles desenvolveram também um processo de economia muito importante na história do Egito. Tá? Ajudaram ali na economia. Os egípcios eram excelentes comerciantes, só para deixar bem claro. Vamos lá. Considerando o texto anterior apresentado como referência inicial aos aspectos inerentes à história da África e na antiguidade, julgue os itens seguintes. Vamos para o julgamento aqui agora. Caneta. A organização da agricultura, o desenvolvimento da escrita, a formação de Estado unificado, a racionalização dos trabalhos de infraestrutura e a criação de sistemas cosmogômicos complexos são expressões consideradas relevantes na história do Egito Antigo. Enfim, pessoal, essa questão aí é considerada correta. Realmente aqui, ó, a organização da agricultura, né, é uma característica muito marcante da civilização egípcia. Desenvolvimento da escrita, desenvolveram também a escrita, isso é fato, falei. Tinha um estado unificado, diferente da Mesopotâmia, que era descentralizado. No Egito era unificado. A racionalização do trabalho de infraestrutura e a criação de sistema cosmogômico. Cosmogômico é a explicação para a origem do cosmo, né? Complexo são expressões consideradas relevantes na história do Egito Antigo. Então essa aqui ela é verdadeira, ela é real, aconteceu de fato, tá bom? 2. O Egito faraônico deixou como legado para a humanidade contribuições importantes para os campos da história e da religião, embora suas contribuições em outras áreas, como a filosofia e nas ciências, tenham sido irrelevantes. Cara, isso aqui é falso. Deixa bem claro aqui, isso aqui é falso. Porque, beleza, o Egito deixou um legado importante para a história, mas dizer que na filosofia e nas ciências tinha sido irrelevante, não. Foi extremamente relevante. Inclusive, muitos gregos, filósofos e pensadores foram para o Egito estudar
conhecer um pouco sobre a história, sua ciência, sua medicina, eram extremamente intelectuais e cultos. Então essa questão aí ela é falsa. Vamos para mais aqui. Esse aqui foi de outra prova, né? Outra prova também na CESP, tá bom? Aí assim, a expressão pré-história que identifica o período anterior à escrita foi consagrada pelo uso e aceita consensualmente pelos historiadores, independentemente de suas opções teórico-metodológicas. Boa, essa aqui é interessante também. Então, isso aqui é verdadeiro. Não tem nada a ver com Egito nem com Mesopotâmia, mas tem a ver com história antiga e com pré-história. A pré-história é uma expressão que foi aceita pelo uso. E não interessa o que você pensa ou o que você acha, simplesmente é assim que é. Foi aceita pela quantidade de vezes muito usado. Então, independente do que a gente acha ou não, é isso e pronto, beleza? É o período anterior à escrita, chamado de pré-história, ficou assim, tá sendo assim, tá tudo certo. 4. A agricultura transformou a existência humana e foi decisiva para a sedentarização das sociedades, com o surgimento das cidades e da civilização. Correto. A agricultura é o fator primordial que vai levar ao surgimento das grandes civilizações e à organização da sociedade sedentária. Beleza? Então, isso aqui também ela é verdadeira. 5. As cheias regulares que depositavam sedimentos e enriqueciam o solo, rios como o Nilo, Tigre, Eufrates, Hindu e Amarelo deram origem a uma das primeiras grandes civilizações que o mundo conheceu. Essa aqui também ela é verdadeira. Isso aqui de fato aconteceu. Ocorreu as cheias regulares, as cheias que tinham constantemente o rio Nilo, Tigre e Eufrates, e o Hindu e o Amarelo. Nilo, Egito, Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, Hindu, Índia, Amarelo, China, deram origem a essas civilizações que nós conhecemos e que o mundo conheceu. Então, é fato e verdadeiro. Bom, galera, deixa eu ampliar aqui. A gente vai ficando por aqui hoje. Essa é a primeira aula de História Antiga ou das primeiras civilizações, tá bom? Teremos próxima aula semana que vem. Eu tentar fazer uma aula por semana. Geralmente às segundas-feiras à noite é que eu vou soltar essas aulas. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Curta o vídeo, compartilhe, curta a página também. E nesse vídeo aqui, né, nos comentários aqui embaixo, eu vou colocar um link com relação a atividades que ela está pedindo muito, as atividades, a questão de exercício. Então, eu vou também depositar, colocar lá também, na descrição do vídeo, vou colocar também os slides, todos os slides que já foram das aulas anteriores, tá bom? E durante as próximas aulas, os slides que eu vou preparando, eu já vou colocando também na descrição do vídeo, assim como um exercício. Lá no final, mais na frente, quando estiver próximo do concurso, aí eu vou fazer uma aula só corrigindo a atividade, beleza? Então, espero que você tenha curtido e até a próxima. Tchau, tchau, galera!